Senhor, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos nessa hora, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor Deus. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos, Senhor Deus. E dizer que nós confiamos em Ti, no Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Para que possa ungir a Tua palavra com óleo, Senhor Deus. Essa palavra possa entrar no nosso coração e nossas mentes, Senhor Deus. Para que nós possamos ser transformados por Ti, Senhor Deus. Nos usa como instrumento, Senhor Deus. Usa a nossa boca, Senhor Deus, nosso entendimento, Senhor Deus. Para que tudo seja para a Tua glória, Senhor Deus. Assim nós oramos, Senhor Deus, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Então nós vamos ter uma palavra agora. E a palavra que eu vou trazer nessa manhã, com a ajuda do Senhor, né, é uma continuação do estudo que nós estamos fazendo na quarta-feira, com relação ao Evangelho de Mateus. Então é uma continuação desse estudo. Nós estamos no capítulo... Deixa eu abrir aqui em Mateus. No capítulo 3 de Mateus, eu queria fazer esse segmento com os irmãos, com relação ao batismo do Senhor e a tentação. Não sei se a gente vai conseguir terminar tudo hoje, mas... se o Senhor permitir, a gente vai avançando, né? Vamos vendo, trio? Como acender essa luz aqui? Ou alguma mais outra aqui? Então eu queria ler com os irmãos Isaías, capítulo 42. Versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Hebreus capítulo 2. Versículo 18. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. E um versículo que eu não tinha separado aqui, mas o André leu, e vai servir muito, vai ser de muita ajuda para o nosso estudo hoje, que é Romanos, né, André? Capítulo 5. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Versículo 21. Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos prosseguir com esse estudo em Mateus. A gente pode abrir em Mateus agora, capítulo 3. Nós fizemos o segmento até o versículo 12, né? Na última reunião. E agora, a partir do versículo 13, depois que João prega arrependimento e conclama aquele povo ao batismo, né? Para que o povo reconhecesse que era pecador, e o povo fosse limpo, e o coração do povo fosse preparado para a pregação do Senhor, vem João Batista pregando no deserto, né? A gente pôde tocar isso na quarta-feira passada. E aqui, a partir do versículo 13, fala que por esse tempo,
dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, nesse episódio aqui, Jesus inaugura o seu ministério. Aqui o Senhor se revela ao povo. Até então ele estava em oculto. Desde a sua infância até os seus 30 anos, até a sua maturidade, Jesus se mantém em oculto. O único fato que é relatado da vida do Senhor é por Lucas, né? Quando ele tinha 12 anos. Quando a sua família vai ao templo e ele fica no templo, né? E ali ele conversa, discute com os sábios, com os sacerdotes, com relação à palavra. E ali sua mãe volta e seu pai voltam ali, né? E acham ele ali, com tenra idade, aos 12 anos, conversando sabedoria com os sábios, né? E os sábios ali surpreendidos com a sabedoria daquele menino, né? E somente depois, aos 30 anos, que é nesse episódio aqui, o Senhor volta a se revelar, né? Porque chegou a hora, chegou o tempo oportuno do Senhor iniciar o seu ministério. Porque, como vimos anteriormente, ele veio tirar o pecado do seu povo. Por isso seu nome é Jesus, né? Porque ele veio remir o seu povo do seu pecado. E ele se apresenta aqui a João, para que pudesse ser batizado por João. E no versículo 14, João fala assim: ele, porém, o dissuadia. Mateus fala assim, né? Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Muitos não entendem, né? Não compreendem o porquê que Jesus tem que se batizar. Se Jesus era o Filho de Deus, não tinha pecado, e o batismo de João era para remissão de pecados, para que Jesus tinha que se batizar? Muitos se perguntam, tem essa dúvida, né? Qual o motivo, qual a necessidade do batismo de Jesus? Se o batismo era para remissão de pecados. O batismo era para limpar o coração do povo, para aceitar aquele evangelho que o Senhor veio pregar, né? Então existem algumas explicações para isso. O batismo de João tinha um propósito de levar o povo de volta para Deus. Todas as pessoas que vinham a esse batismo precisavam ter plena consciência do seu pecado e precisavam ainda se arrepender do pecado. E depois do batismo, produzir frutos dignos de arrependimento. O batismo, ele, como o João pregava, né? Ele exigia frutos, porque apareceu lá também fariseus e saduceus querendo se batizar. E João fala o quê? Raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o batismo ali era um símbolo, mas ele mostrava que a pessoa que se submetia àquele batismo tinha que ter verdadeiramente um coração arrependido e depois dali produzir frutos de arrependimento. O que não era o caso dos fariseus que iam lá ter com João. Na verdade, eles iam lá de curioso, né? Saber o que estava acontecendo, aquele povo todo ia para o deserto, porque é no deserto que o Senhor fala conosco, né? Vimos na quarta-feira isso. E vai acontecer a mesma coisa com o Senhor. Após o batismo do Senhor, ele imediatamente é impelido pelo Espírito ao deserto. Eu vou tocar nisso aí mais adiante. Mas o batismo, ele era para arrependimento. E por que o Senhor teve que se submeter ao batismo? Qual é o motivo do Senhor ter se submetido ao batismo? Que era um símbolo, mas mostrava uma realidade do arrependimento daquele povo. Então, Mateus é o único evangelista que registra esse conflito de João. Que quando Jesus procura para ser batizado, João parece que não quer batizar o Senhor. Parece que ele fica ali, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Esse batismo que nós vimos anteriormente, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu necessito desse batismo, o Senhor vem a mim. Mas o Senhor fala o que com ele? O próximo versículo. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E eu vou ler novamente esse versículo que o irmão André trouxe, Romanos 5:21. Os irmãos não precisam abrir. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça.
para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o motivo pelo qual Jesus afirma para João que ele tem que se submeter ao batismo é para que ele cumprisse toda a justiça. Mas o que quer dizer isso, cumprir toda a justiça? Essa justiça que o Senhor fala aqui é a justiça da lei. Porque o Senhor tinha dado uma lei ao povo e falou que todos aqueles que cumprissem a lei seriam salvos. Mas até aquele momento, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. E a justiça da lei era essa. Se você cumprir a lei, você será salvo. E o Senhor não deu uma lei impossível de ser cumprida. Ela é uma lei impossível de ser cumprida para o homem caído. Para o homem caído é impossível cumprir a lei de Deus. E se ele cumprisse, ele não necessitaria de um Salvador. Então, quando o Senhor vem aqui para o batismo de João, nós entendemos que ele quer se identificar com o povo que ele veio salvar. Ele quer se fazer um com o povo que ele veio salvar. Por quê? Porque ele levaria o pecado do povo sobre ele. Ele tomaria o nosso pecado sobre ele. Nosso pecado seria colocado sobre o Senhor. Então, por isso que ele veio cumprir toda a justiça da lei. O nosso pecado foi colocado sobre ele, e ele foi o único homem, irmãos, o homem perfeito, que pôde cumprir toda a justiça da lei. Por isso ele fala aqui para João: assim nos convém cumprir toda a justiça. O Senhor deu uma lei para o seu povo, falou que aquele que cumprisse aquela lei seria salvo. Então vem Jesus cumprir a justiça da lei. E aquele povo, ele vinha para o batismo de João, por quê? Porque o povo tinha pecado. O povo era pecador. Então, o motivo do povo vir para o batismo de João era para ser remido pelos seus pecados. Mas o motivo que Jesus veio para esse batismo não era esse mesmo motivo. Era um motivo diferente. Todas aquelas pessoas iam para o batismo com um motivo. Mas o motivo que Jesus foi um motivo diferente. Porque Jesus não tinha pecado. Então ele não precisava de remissão de pecados. Apesar de nosso pecado ter sido colocado sobre ele. O motivo que Jesus vai ao batismo é para cumprir toda a justiça. Nenhuma daquelas pessoas foi para o batismo para cumprir justiça nenhuma. Foi porque precisavam ser remidos de pecado. Mas Jesus vai por um motivo diferente. Cumprir toda a lei. Ele foi o único, irmãos, que pôde cumprir toda a lei. Cumpriu de modo perfeito. Então, para se identificar com o seu povo, um povo que ele iria remir, não só aquele povo ali, os judeus, mas todos que creriam nele, os gentios também, o Senhor se submete ao batismo, porque todos os nossos pecados seriam colocados sobre ele. Mas como ele cumpriu a lei perfeitamente, ele cumpriu toda a justiça do Senhor. E o que acontece em seguida, versículo 16? Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vou voltar aqui lá em Isaías 42, que é exatamente esse versículo que nós lemos de Isaías que se cumpre aqui no batismo do Senhor. Não foi isso que aconteceu? Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, saído do batismo, saído das águas, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Exatamente isso que aconteceu no batismo do Senhor. O Senhor sai das águas e vem o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele como uma pomba. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque ele foi o único que pôde cumprir toda a lei. E porque ele veio se identificar com o seu povo, irmãos.
Ele pôde remir o nosso pecado. Todo o nosso pecado foi colocado sobre ele. E tem um irmão do passado que diz assim: Jesus considerava como essencial que ele se identificasse com esses pecadores e fosse tratado como se ele fosse um deles. Assim fazendo, ele ilustrou o fato de que ele tinha vindo para salvar o seu povo dos seus pecados, fazendo-se pecado no nosso lugar. Então nós louvamos o Senhor, porque ele não precisava se submeter ao batismo. Ele não tinha essa necessidade. Mas se nós formos ver ao longo do ministério do Senhor, o Senhor não precisava fazer muitas coisas, irmãos. Muitas coisas que o Senhor fez, ele não precisava fazer. Um exemplo é o batismo. O Senhor não precisava se submeter ao batismo. Mas para cumprir toda a justiça, ele se submete ao batismo. O Senhor não precisava se fazer homem. Não tinha necessidade. Ele era Deus. O homem pecou. Se o Senhor fosse cumprir a justiça, todos nós estávamos condenados. Não tinha salvação para a gente. E ele não necessitava se fazer homem. Mas ele veio e fez o que não precisava. Fez o que não necessitava. O Senhor não precisava sofrer. O Senhor não precisava ser tentado pelo diabo. Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não necessitava ser tentado. Mas ele se submete à tentação. O Senhor não precisava ir para a cruz. Ele não tinha necessidade de ir para a cruz. Se ele falasse para o pai: pai, até aqui eu vou. A cruz eu não me submeto. Estaria certo. Mas ele fez o que não necessitava, irmãos. E ele fez tudo isso por quê? Por amor. Ele fez tudo isso por submissão e por obediência ao Pai. Amém. Ele fez tudo que não precisava, que não necessitava. Ele fez tudo por amor, submissão e obediência. E para que nós pudéssemos ter uma porta aberta hoje, irmãos. Se o Senhor escolhesse somente aquilo que ele achava que tinha que fazer, sem a necessidade, não precisa, eles pecaram. Eu dei-lhe a árvore da vida, mas eles pecaram. Então vou aplicar a justiça, mas o Senhor não é assim. Nosso Deus é um Deus de amor. Então ele faz o que não precisa, se submete ao que não precisa, obedece o Pai naquilo que não precisa, por amor. E esse amor nos constrange, como nós louvamos nessa manhã, né? O nosso coração é do Senhor. Eu escolho o Senhor. Por quê? Porque ele nos amou de uma maneira que nós não compreendemos, irmãos. Ele fez tudo que não necessitava. Às vezes nós reclamamos, né? Porque temos um peso de alguma coisa, não queria fazer isso. Mas por causa do irmão, por causa de alguém, por causa da esposa, eu tenho que fazer. Eu não sei, por mim mesmo eu não fazia. E nós reclamamos. Mas o Senhor não reclamou em nenhum momento. E fez aquilo que ele não precisava fazer. Ele se submeteu ao batismo sem necessidade, para cumprir toda a justiça. Isso foi por amor, irmãos. Então o Senhor pode falar dos céus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Os outros evangelhos, de Lucas e Mateus e de Marcos, falam de forma diferente. Falam: tu és meu filho amado. Como se estivesse falando só para o Senhor. Tu és meu filho amado. Mas Mateus registra de forma diferente. Como se estivesse falando para todo mundo que estivesse ali escutando. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E ali aparece a Trindade, irmãos. Aparece o Filho sendo batizado, aparece o Espírito vindo como pomba, e aparece o Pai falando dos céus. Este é meu filho amado. Aparece o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso acaba com uma heresia que se chama modalismo. O modalismo é uma heresia que surgiu no século II, século III, que dizia que Deus é um só. Não existe essa questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o modalismo pregava que Deus era Pai, mas em alguns momentos ele mudava e aparecia como Deus Filho. Por isso o nome, modalismo. Ele era de um modo em determinado momento e era de outro modo em determinada ocasião. Às vezes o Senhor era Deus Pai, depois se transformava, ou seja, mudava, e era Deus Filho, e veio morrer na cruz. E depois se transformava no Espírito Santo. Em determinados momentos ele era de modos diferentes. E essa era uma heresia que surgiu no século II, no século III, e foi combatido pelos cristãos verdadeiros. E essa passagem aqui acaba com essa heresia do modalismo.
Porque aqui aparece ao mesmo tempo o filho sendo batizado, o Espírito pousando como pomba e o Pai falando: esse é meu filho amado em quem me compraz. Então essa doutrina da Trindade, que é verdadeira, que Deus é um, ele é um, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós explicamos, mas é difícil de entender. Nós não escondemos isso. É uma verdade que nós cremos porque é revelado pela palavra. Mas a gente explica, mas ao mesmo tempo fica aquela... mas são três. Às vezes na nossa cabeça que é limitada, nosso entendimento que é limitado, nós não compreendemos isso na sua plenitude. Mas nós caminhamos por fé. Amém. E temos que defender a nossa fé das heresias que surgem. E essa heresia do modalismo foi uma que surgiu e os irmãos tiveram que combater. Então essa passagem acaba de vez, né? Com relação a essa heresia que foi pregada, né? E tem o irmão Hernandes Dias Lopes, que fala assim, porque o versículo 4 começa assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o irmão Hernandes Dias Lopes fala assim: Jesus sai da água do batismo para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para a prova mais amarga. Não há nenhum intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai e a voz cavernosa do tentador. Então o Senhor sai do batismo e é compelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E nós falamos na quarta-feira passada que esse é o caminho de todo cristão, irmãos. Nós não temos como fugir disso. Nós vemos vários exemplos de que a vida do cristão seria assim. Quando o povo saiu do Egito, foi liberto da mão do inimigo, de Satanás, representado ali por Faraó. O povo passa pelo batismo do Mar Vermelho. E assim que o povo sai do batismo, o povo vai para onde? Vai para o deserto. O Senhor é batizado aqui por João Batista. E logo em seguida, como fala o versículo, o Senhor é levado pelo Espírito ao deserto. Porque é no deserto que o Senhor fala conosco. Esse povo vinha ao deserto para o batismo de João Batista por quê? Porque a religião tinha tomado conta daquele contexto. Os fariseus, os saduceus, que tomavam conta da religião naquela época, haviam corrompido a religião. E aquele povo vivia naquela corrupção. Os fariseus colocavam um peso sobre o povo, o peso do legalismo, que nem eles podiam levar. Então o povo estava rodeado daquela religião ali. Então eles tinham que sair dali para o deserto, para poder o Senhor trabalhar no coração deles, falar o coração deles. Porque na confusão, muitas vezes, nós não escutamos a voz do Senhor. O Senhor tem que nos levar ao deserto para falar o nosso coração. E essa é uma regra, irmãos, no cristianismo. É uma regra para aqueles que se convertem. A conversão é uma alegria no Senhor. O batismo é uma alegria no Senhor. Isso é uma realidade. Quantos aqui na sua conversão não se alegraram? Não choraram diante do Senhor, aos pés do Senhor, pela salvação que foi trazida a nós? Todos nós nos alegramos. Mas se alguém te contou, irmãos, que a vida do cristão é fácil, essa pessoa te enganou. Infelizmente. A verdade é que, quando nós aceitamos o Senhor nos leva para o deserto. Essa é uma regra, irmãos. A vida do cristão é uma vida de maravilhas. E o Senhor só pode fazer maravilhas, irmãos, quando nós estamos no deserto, quando estamos no vale. O milagre só acontece na nossa vida quando há algo ruim, uma doença, uma necessidade, uma provação. Aí nós enxergamos o Senhor. Então a vida do cristão necessariamente tem que passar pelo deserto. Se o Senhor ele teve que ir para o deserto, o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado, quanto mais nós, irmãos. Porque ali o Senhor vai mudar o nosso coração. Ali nós vamos enxergar quem nós somos no Senhor. Porque são muitas vozes falando, né? Muitas vozes falando. A voz da religião, a voz da política, a voz da confissão positiva, a voz que você vai ser recompensado, que se você der, você vai receber, a voz da prosperidade, que você é vitorioso, que você vai conquistar.
que você vai fazer acontecer, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é negar-se a si mesmo. Nós temos que ser provados pelo Senhor. E aqui o Senhor foi tentado por Satanás. E aqui fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então nós vemos aqui que o Satanás, o diabo, ele não é um ser mítico, ele não é um ser lendário. Ele é um ser que existe. Não é algo da imaginação do homem. Satanás não é algo da imaginação humana, algo da mitologia. Ele é um ser caído. Ele é um ser que nos tenta. Ele é um ser que nos faz cair. Ele é assassino desde o princípio. Ele é ladrão, é mentiroso, ele é a antiga serpente. É o dragão que aparece em Apocalipse. Ele é o leão que ruge. Ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é um ser real. E esse ser real foi que tentou Jesus no deserto. Esse ser real é que nos tenta, irmão. É que ele coloca uma pedra para que nós tropecemos. E o Senhor não nos livra dessa tentação. Ele nos fortalece nessa tentação. Ele fortalece a nossa fé. Ele prova a nossa fé com fogo, né? Como nós falamos na quarta-feira. Esse batismo que o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Para provar a nossa fé, para purificar a nossa fé. Mas o tentador, ele está aí. Ele está aí para nos provar. Mesmo que nós oremos, mesmo que nós jejuemos, ele vai vir para nos tentar. Mesmo que nós sejamos filhos de Deus, o Senhor não vai nos livrar dessa tentação de Satanás. O Senhor foi provado. Outra coisa que nós aprendemos aqui. A tentação do deserto é inevitável. Ela é inevitável, irmãos. Não há pecado em ser tentado. Nós, quando somos tentados, nós não estamos caindo em pecado. Quando nós cedemos à tentação, aí o pecado é gerado. Mas o Senhor, nessa provação aqui, não cedeu 1 milímetro, irmãos, à tentação de Satanás. Ele respondia tudo que Satanás tentava com a palavra. Outra lição que nós aprendemos. A tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. O Senhor tinha acabado de ouvir a voz do Pai. Esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. A tentação vem em horas mais esplêndidas da vida. Às vezes nós estamos bem, estamos caminhando com o Senhor, está tudo correndo bem na nossa vida, os filhos estão bem, o casamento está bem, o trabalho está bem. De repente, irmãos, acontece algo em nossa vida. E creio que todos nós passamos por essa experiência. E esse, irmãos, é o dia mau que chega nas nossas vidas. Quando corre tudo bem, nossa vida está tudo bem, às vezes nós esquecemos do Senhor, confiamos em nós mesmos. Pô, eu faço isso, meu trabalho está indo bem, estou trabalhando bem, na minha casa está indo tudo bem. Nós começamos a vir para dentro de nós mesmos, aí vem o dia mau. Que está na Eclesiastes, eu vou ler para os irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então aqui o escritor de Eclesiastes, Salomão, diz que há o dia da prosperidade e há o dia da adversidade. Nesse dia ele fala para considerar, porque tanto um como o outro fez o Senhor. O dia bom da prosperidade, o Senhor fez. E o dia da adversidade em nossas vidas, também é o Senhor que fez. Não foi o Espírito que impeliu o Senhor ao deserto?
Foi ele mesmo. Não foi Satanás. Foi o Espírito. E outro versículo é Efésios capítulo 6, irmãos. Efésios capítulo 6. Gálatas, Efésios. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus, irmãos. Por quê? Porque o dia mau vai chegar. O dia mau necessariamente vai chegar em nossas vidas. O deserto irá chegar em nossas vidas, cedo ou tarde. Isso é um fato. Mas se nós tivermos a armadura do Senhor, nós não seremos abalados. E o Senhor, na tentação do deserto, ele estava com essa armadura. Ele estava 40 dias orando e jejuando, se armando de toda a armadura de Deus. E quando vem o inimigo, ele já vem derrotado. Mas mesmo derrotado, ele tenta, irmãos. Mesmo ele sabendo que está derrotado, ele vem tentar. Com o Senhor, ele não conseguiu. Com alguns filhos de Deus, ele consegue, irmãos. Ele consegue. Mas se nós estivermos armados com toda a armadura de Deus, ele já está derrotado em nossas vidas, irmãos. Então que nós possamos caminhar como o Senhor caminhava, irmãos. O diabo, ele não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. O diabo não começa com uma negação direta. Mas ele começa com uma dúvida. A dúvida é uma arma sutil do diabo. Então como é que ele começa? Se tu és filho de Deus, não é assim que ele fala para o Senhor? Deixa eu abrir aqui. Voltando aqui a Mateus. Ele fala o quê? Se és filho de Deus, tu é filho de Deus mesmo? Tem certeza? E o Senhor tinha acabado de ouvir do Pai. Tu és meu filho amado, este é meu filho amado, em quem me comprei. Ele tinha acabado de ouvir do Pai isso. Mas vem Satanás, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele vem com uma dúvida ao nosso coração. Quando estamos no deserto, a dúvida vai chegar. Mas se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tanta prova? Por que a dificuldade? Por que a doença? Por que o desemprego? Por que a dificuldade financeira? Por que a luta no casamento? Por que meu filho está assim, está afastado do Senhor? E começa a vir a dúvida. Mas é ardil de Satanás, irmãos. Essa dúvida é ardil de Satanás. Para nos afastar do Senhor. Nos afastar da verdade do Evangelho. E o Senhor tinha acabado de ouvir. Tu és meu filho amado. E o Senhor fala para nós. Vocês são filhos de Deus. São um povo escolhido do Senhor. E essa verdade não pode escapar do nosso coração, irmão. Nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai. Mesmo no deserto. Mesmo no vale. Mesmo na aflição. Nós temos um Pai. Amém. E esse Pai nos leva para o deserto. É Ele mesmo. É Ele mesmo que nos leva para o deserto, irmão. Amém. Não estranheis o fogo estranho que vem sobre vós para vos provar. Não estranheis, irmão. É o Pai que nos leva para o deserto. Se é o Pai que nos leva para o deserto, por que nós vamos reclamar? Por que nós vamos murmurar? Por que nós vamos duvidar? O Senhor não duvidou. O que Ele fez? Está escrito. A resposta do Senhor. Palavra. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor vem com a palavra em resposta a Satanás. E quando o Senhor vem com a palavra, o que Satanás faz? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e disse, de novo, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Então, o Senhor usou a palavra em resposta a Satanás. Então Satanás pensa, né? Eu aqui especulando. O Senhor quer usar a palavra? Então também vou usar a palavra também. Então também vou falar que está escrito.
Onde eu estou? Versículo 6. Porque está escrito. Não é isso que Satanás faz? Usa a palavra do Senhor contra o próprio Senhor. Mas o irmão Hernandes Dias Lopes também fala o seguinte: a palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus. Porque Satanás pega a palavra de Deus e torce. Ele muda. E ele fala, o irmão fala, que Satanás é o pior intérprete da Bíblia. Ele é o pai dos teólogos liberais. Ele é o pai dos hereges. Porque toda heresia vem da palavra. Sim. Todas as heresias surgem da palavra, mas de uma má interpretação da palavra. E é justamente isso que Satanás faz aqui com o Senhor. Ele usa a palavra, mas omite algumas coisas da palavra. Então ele fala o seguinte: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então Jesus respondendo, também está escrito, ou seja, o intérprete perfeito da Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor usa a palavra contra Satanás de forma correta. Irmãos, nós temos que ter a palavra enxertada nos nossos corações. Amém. Nós temos que ter a sã doutrina fluindo no nosso ser. Porque quando estamos no deserto, o que vai nos salvar? A palavra. Mas quem é que vai usar a palavra que está enxertada em nós? É o Espírito. Como falamos na quarta-feira. Se a palavra não está em nós, o Espírito não tem ferramentas para nos lembrar. É Ele que nos lembra, mas Ele nos lembra de algo que está em nós, de algo que nós buscamos, de algo que nós estudamos, de algo que nós conhecemos. Se nós não perseveramos em conhecer a palavra, o Espírito não vai ter instrumento, não vai ter ferramenta para trabalhar nos filhos. Mas o Senhor tinha a palavra no seu coração. E pôde falar, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás não desiste. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o Satanás aqui oferece o que ao Senhor? Todos os reinos do mundo. E o Senhor rejeita. Desfrutava com a Aline nessa manhã, né? Com relação a essa palavra. E ela me falou o seguinte, eu até anotei para compartilhar com os irmãos. O diabo nos oferece a recompensa aqui nessa terra. Ele nos oferece a recompensa nessa vida. Pois não tem nada a nos oferecer na eternidade. A não ser o quê? O que ele nos oferece na eternidade? Somente a morte eterna. Ele não tem nada de bom para nos oferecer na eternidade. Tudo que ele oferece é aqui, nessa terra. Não foi isso que ele ofereceu ao Senhor? Se prostrar e me adorar, te darei todos esses reinos. Mas o Senhor tinha a palavra enxertada dentro dele. Aleluia. Aqui não está escrito, irmãos. Mas eu penso que o Senhor lembrou de Daniel. Capítulo 2. O Senhor com certeza lembrou daquela profecia. Daquela estátua. Porque o que Satanás ofereceu? Os reinos desse mundo ao Senhor. Mas o que fala Daniel? Aquela estátua vai cair. Aquela estátua vai ter fim. Os reinos desse mundo vão ter fim. Amém. Então o que ele ofereceu ao Senhor foi algo que ia acabar. Porque o reino de Deus queria golpear aquela estátua nos pés e iria fazer aqueles reinos do mundo sumir, desaparecer. Mas o reino do Senhor permaneceria. Aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos cresceria e tomaria toda a terra. E seria um reino sem fim. Amém. Um reino eterno. Amém. Aleluia. E Satanás vem oferecer para o Senhor um reino que vai acabar logo ali. E o Senhor com a palavra dentro dele Amém.
Pô, tá de brincadeira comigo, né, Satanás? Tá de brincadeira, né? O meu reino é eterno, pô. Eu não quero algo passageiro, pô. Eu não quero algo que vai passar, irmãos. Amém. Que nós possamos ansiar por aquilo que é eterno, irmãos. Satanás coloca na nossa frente prazeres, entendeu? Ele faz o pecado ser gostoso, ser benéfico. Mas é tudo passageiro. Vai acabar logo ali, irmãos. Virou a esquina, acaba. Você cedeu ao prazer, logo em seguida vem o remorso. Entendeu? Então tudo que ele tem a oferecer para nós é isso. É só o que está aqui nessa vida. Irmão. E o que está na vida vai acontecer o quê? Caixão. Vai tudo pro sepulcro. A gente vai voltar para debaixo da terra sem nada do que a gente conquistou aqui. A gente pode conquistar o mundo inteiro. Mas se não tiver o Senhor, entendeu? A gente é o mais infeliz de todos os homens. Se a nossa esperança está unicamente no que o mundo nos oferece, que é efêmero, que vai passar, não é perene, não vai permanecer, então se nós seguimos esse caminho, nós estamos enganados. Mas o Senhor estava armado de toda a armadura do Senhor. Amém. Ele responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Então o Senhor, depois de 40 dias de jejum, vem os anjos e servem o Senhor. Amém. E tem um irmão que fala assim, irmãos. O irmão R.C. Sproul diz que os anjos serviram a Jesus o café da manhã mais fantástico que o ser humano já provou. Tremendo, né? Tremendo, irmãos. Irmãos, que nós possamos aprender que o deserto faz parte da vida dos irmãos. Faz parte da vida dos filhos de Deus. Eu queria compartilhar algo mais com os irmãos, mas eu só vou tocar, só dar uma pincelada. Eu queria aprofundar mais, mas acho que eu vou deixar um tempo para os irmãos. Porque essa tentação do Senhor aqui, nós podemos ver isso claramente, irmãos. Como aconteceu com o Senhor, acontece conosco. Porque o que há no mundo? O que Satanás ofereceu para o Senhor? Tudo que há no mundo, né? Ele só ofereceu tudo que há no mundo. Transforma a pedra em pães. Se saciar a fome. Se joga daqui porque os anjos vão vir e vão te sustentar para o Senhor não tropeçar em pedra. Algo imediato. Ofereceu os reinos desse mundo. Mundo passageiro. Reino passageiro. Então o que há no mundo, irmãos? O que fala em 1 João? Vamos lá, 1 João capítulo 2. Eu só vou pincelar. Eu queria aprofundar, mas de uma próxima vez a gente aprofunda isso aqui. 1 João. Exatamente o que está aqui em 1 João foi o que aconteceu com o Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O Senhor não amava o mundo. Então transformar a pedra em pão, o Senhor era mundo, entendeu? Se jogar, tentar o Senhor para que a palavra não fala que você vai ser sustentado, não vai cair. É o mundo. Isso é mundo para o Senhor. Os reinos desse mundo é mundo. Não ameis o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Jesus vivia na esfera do amor do Pai, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, transforme pedras em pães. A concupiscência dos olhos, tentar o Senhor. E a soberba da vida, mostrar que é poderoso. Os reinos desse mundo, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E o Senhor só queria o quê? Aquilo que procedia do Pai. Para o Senhor só interessava aquilo que vinha do Pai, irmãos. O que vinha do mundo não interessava. Ele veio ao mundo para nos tirar desse mundo. Amém. Ora, o mundo passa. Não passa. Bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, e o Senhor fez a vontade de Deus, por isso ele permanece eternamente. Então, as três tentações aqui do Senhor, por Satanás, se correspondem a isso que João fala. Concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e soberba da vida. E o que mais vemos hoje, irmãos, acontecer são essas três coisas. E no meio cristão, nós querendo satisfazer, os homens querendo satisfazer o desejo da carne. Seja qualquer desejo, irmão, seja qualquer tipo de gula, seja gula sexual, seja prazer no alimento. O Senhor fala que quando o Senhor voltasse, o que os homens estariam fazendo? Comendo e bebendo. Comendo e bebendo. É o prazer. Comer e beber. Entendeu? Que nosso prazer seja o pão que vem do céu. O pão que vem do céu. Concupiscência da carne. O que mais vemos? Concupiscência dos olhos. Cobiça. E isso é uma tentação. Se é um filho de Deus que está cobiçando, ele está tentando o Senhor. Por quê? Porque ele fala que aquilo que o Senhor dá para ele não é o suficiente. Não está satisfeito com o que o Senhor deu. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Então ele cobiça. Concupiscência dos olhos. Ele vê, ele cobiça. Isso é concupiscência. É uma vontade forte do que aquilo que a gente está vendo, a gente quer pra gente. A gente vê alguém com o carro do ano, a gente vê alguém viajando, e a gente quer, poxa, por que eu não tenho? Porque ele tem, eu não tenho. E o que a gente vê mais isso? O que a gente mais vê é isso. E quando a pessoa conquista algo, eu conquistei um carro, agora eu estou viajando, eu tenho um bom emprego, o que ele quer fazer? Redes sociais. Vai lá e posta no Instagram, posta no Facebook, posta no grupo. E o que é isso? Soberba da vida. É mostrar aquilo que tem. Para quê? Para receber glória. Receber like. Pô, admirado, ele conseguiu. Não foi isso que Satanás ofereceu? Os reinos do mundo? Para quê? Para receber glória. E o Senhor não quer a glória que vem desse mundo. Ele quer a glória que vem do Pai. Então que nós possamos ansiar por tudo que vem do Pai, por tudo que vem do alto, por tudo que é eterno. E não por nada que é passageiro, irmãos. Porque o Senhor se submeteu à tentação para nos ajudar quando formos tentados. Amém. Não foi isso que nós lemos lá em Hebreus, no começo? Ele se tornou nosso ajudador, irmãos. Porque ele sabe as nossas fraquezas e as nossas tentações. Para que nós possamos confiar no Senhor. Porque tudo que é no mundo é do mundo. Mas o que vem do Pai é eterno. Permanece. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor possa trabalhar essa palavra em nós, Senhor Deus. Para que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que permanece. Amém. E não para aquilo que é passageiro, Senhor Deus. Para que os nossos olhos estejam voltados não para o sofrimento, Senhor Deus. Não para o deserto, Senhor Deus. Mas para aquele que nos salva no deserto, Senhor Deus. Nos salva e nos arma para que nós possamos vencer o tentador, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa